Salve, salve, família. Vamos para as últimas notícias aqui do Flamengo. Amanhã tem jogo do Flamengo contra o São Paulo pelo Brasileirão, no Morumbi. Vamos ver o que os jornalistas estão falando em relação ao Flamengo no Brasileirão. E vamos ver também o que o pessoal tá falando a respeito da final da Libertadores contra o Palmeiras. Vamos ver, na opinião deles, quem é o favorito para esse confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Libertadores. Beleza, galera? Então vem comigo. Agora, nós estamos olhando e muito para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, hein? Que coisa intensa o que acontece entre Palmeiras e Flamengo. Dois times favoritos, duas grandes campanhas. E correndo por fora, só olhando de leve, ainda tem o Cruzeiro. Aqui nós temos os jogos que restam para Palmeiras e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive duas partidas atrasadas. O que chama atenção é que eles vão atuar mais fora de casa. As duas equipes, da mesma maneira, não é? Então, eles vão ter vários duelos longe dos seus domínios e do seu torcedor em casa. Agora, são duas equipes muito fortes que têm potencial para vencer, tanto jogando em casa quanto mesmo, né? longe. São duas equipes que Os mostram dois têm elenco, fora. força, constância na tabela, bons números. Ronaldão, quem é o favorito? De verdade, sem clubismo. Então, assim, vendo pelo elenco. Eu, cara, acho que o Palmeiras tem mais, tá com mais chance ali, cara. Tá mais forte. Também, né? Nós temos que colocar tudo isso na balança. E as dificuldades para se escalar o time também. Eu vejo quem tem mais elenco, que pode chegar e mais longe, é o Flamengo. Cara, eu acho que o Palmeiras tá mais o inteiro, Palmeiras mano. já venceu a LDU e já ganhou esse um ano. Né, pela comemoração, por o efeito cascata que teve ali. Olha, temos que bater aqui para fazer ali, temos que não sei o quê. E o Flamengo até agora não teve essa união para enfrentar ninguém. O Flamengo tá indo aí, ó, despacito, vai lá, papapá, pipipip. Vai ter uma hora Cara, do Flamengo. besta, mano. Eu tô achando que essa hora do Flamengo vai ser nessa final em Lima aí. Não sei nem se vai ser em Lima. Tá, mas aqui a gente tá falando de Brasileirão, Série A. Então, mas aí vai ser uma coisa só, porque tem um time aí que não ganhou nada até agora, nesse confronto. Tem um time que não teve o gostinho de ganhar nada até agora. Mas tá disputando. O Flamengo já ganhou. Mas tá O Flamengo disputando. já teve lá o Cariocão. Cariocão. Porra, E o Flamengo Cariocão, já tem esse mano. time que é cascudo. É com o Brasil, O próprio pô. treinador já falou assim, ó. Não, vai tem descer gente no aqui que tá não, disputando não. pela quarta vez já, Cicinho, a final da Libertadores. Vai estar Então é um ficado, time cara. cascudo. E o outro ali ainda, que o treinador ganha, ele fica feliz. O treinador é bipolar. Ele ganha e fica feliz. Aí perde e eu não tô coloca a culpa na entendendo. bola. Sim, mas é que Ele tá falando demais pra pra encher o saco do outro ali, velho. E você vê aí um outro treinador do outro lado, o Felipe, aqui centrado, chamando pra ele a resposta. Opa, Aí eu menino vi que novo, não foi do jogo do menino Palmeiras. novo, Lá, você vai bem ficar só o auxiliado ódio, pelo mano. Rodrigo Caio, bem auxiliado, com um time bom, chamou a atenção do Pedro, quando teve que chamar a atenção do Pedro, o Pedro respondeu e pode voltar para a seleção brasileira. Então, você me fez uma pergunta que eu vou te responder com clareza. Quem Mas tem veja tudo como pra são as vencer coisas, eu nos não dois sei. confrontos é o Se Flamengo. o Pedro estivesse disponível jogando, sem lesão, ele poderia estar na seleção brasileira, mas não está. E quem foi? Vitor Roque. Porque se o outro tá, ele não ia, né? A futebol é assim. Se um tá bem, o outro tá fora, Cicinho. Eu quero ver. Até o Varela, me responde isso. O Varela falou que preferia pegar a LDU do que o Palmeiras numa final de Libertadores. Precisa... Ué, tá com medo? Mas é óbvio, cara, irmão. Você Então, perguntou pronto. da Então, se Você também não preferiria se jogar? É claro que o... Vocês ficaram com medo da LDU, Agora, viu? prefere neve ou prefere sol? agora que o Ronaldo falou assim que comemorou, que já tá comemorando. Pois é claro, pô, ganhou de 4. Ninguém tinha Você não tem que explicar esse 4 a 0, você tem que explicar o Ninguém 3 tinha a 0 que feito vocês tomaram isso. lá. Ninguém tinha Na feito minha cabeça. isso. Ué, que vale ao final. Não, Na minha cabeça. Ganhou lá, mas não você levou. Tem que explicar Eu o entendi 3 a 0 isso. que vocês tomaram Ele ganhou lá. lá e não levou. E não tá na final. O que Então tem acontece? alguma coisa errada aí. Agora, o mais importante Não foi de tudo... 3-1? Lá foi 3 a 0 pro LDU, não foi? Achei que era do Flamengo. Não, Ei, então, e lá o foi mais- 3 a 0. e o mais Agora quer importante de explicar tudo. os 4 a 0 aqui? Explica o 3 a 0 lá. O Flamengo Mas, até Rona, hoje perdeu. mas sério mesmo, quando um time passa por 2 jogos e se classifica, não é o que vale? O que vale é o final. A mesma Ganhou, coisa já pro levou. Flamengo. O Flamengo ganhou de quem pra chegar na final aí? Fala pra mim quem ganhou o Flamengo aonde? Do Jogou Racing. aonde o Flamengo? Que pressão, que atmosfera que o Flamengo jogou pra poder passar, Cicinho. Tem coisa que Como eles diz o esquecem. Agel Fux, não importa como começa, e sim como termina. Não, vocês estão falando na forma que o Flamengo. Peraí, vocês estão divagando Flamengo? muito. Cicinho, você que tá neutro, mais ou menos, nessa história, mais ou menos, não é? De verdade, Série A, Libertadores a gente deixa pra depois. Quem é o favorito pra você pra vencer o título a partir desses confrontos que ainda restam? Olha, Renata, nós estamos falando do Flamengo que tem jogadores assim como Arrascaeta, como Pedro, tem craques ali no time. Já o Palmeiras não tem um jogador assim que a gente fala, tem um grande craque, só que tem no elenco, né, no conjunto ali,
está se sobressaindo. Eu acho que o Palmeiras tem mais vantagem. Vamos lá, eu Esse sim, não pipoca, como torcedor, não. eu jogaria minhas fichas no Flamengo. É claro, você vai torcer pro Palmeiras? Não, que não é o maior questão de rival. torcer pro Palmeiras. Cicinho, pelo amor de mas Deus. Eu tô entendendo o raciocínio da Peraí, eu posso ter minha opinião? Claro, ou não? deve. Agora você quer que eu obrigue... Mas você tá aí no clubismo. Mas você é sabe uma clubismo, coisa engraçada? rivalidade. É a questão da eficiência, porque o melhor ataque é o do Flamengo, o melhor defesa é do Flamengo, o time que menos perdeu no campeonato é o Flamengo. Os números, quando você pega a tabela e não olha só a Esse Edu pontuação, Dracena é são maluco, impressionantes. A campanha que faz o Flamengo é incrível, mas tem um Palmeiras que também quem é o resolveu líder? jogar melhor a partir E das quem é o últimas líder? Eu já semanas. acho que o Palmeiras, na questão Quem do tem mais clássico... vitórias? Hein, eu acho que na questão do clássico, o Flamengo só tem ali o Fluminense, né, considerado o clássico. O Palmeiras vai tomar 2 tacas nos 2 jogos Deixa eu do te falar Santos. uma coisa pra você, sim, ó. Santos? O Campeonato Santos. Brasileiro... Porque clássico é divisor. Eu Você disputei vai ver. Campeonato Brasileiro e ganhei 4 Campeonatos Brasileiros de ponto corrido. Eita! Você faz assim, se você ganha título e perde título contra time que está brigando pelo rebaixamento. Então, o Santos. O Palmeiras não ganhou do Flamengo, não ganhou do Então, Cruzeiro. sim, tá certo. Mas só que o Flamengo perdeu pro Fortaleza, perdeu pontos importantes. Perdeu pro Santos. Entendeu? E isso que diferencia o do campeão ou não. Então eu vejo assim, o Palmeiras tem mais vitórias e ganhou mais desses times. Porque esses times que estão brigando pelo título vai trocar ponto. E agora esses times que estão lá embaixo não vai ganhar ponto ou outro. Então acho que por isso que eu penso que é o Palmeiras. Eu tô super ansiosa com esse jogo São Paulo e Flamengo. São Paulo ganhou do Vasco até de maneira inesperada e bem. O Flamengo precisa do resultado, tem problemas. Vai ser bacana de acompanhar. Vamos falar muito no debate. Seguinte, só que agora é na Vila, um cenário diferente. Na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos no primeiro turno. O Flamengo está desfalcado, Cicinho. Será que o São Paulo vai passar por cima de outro carioca? Renata, eu tenho esperança nisso. Se bem que o Flamengo é o melhor time, mesmo desfalcado, tem os principais jogadores, é uma equipe melhor. Mas assim, o São Paulo tem que fazer prevalecer a força do grupo ali. Assim como jogou contra o Vasco, né, um time muito compacto, sabendo defender e tendo, né, sabedoria para sair no contra-ataque. Contra o Flamengo, o São Paulo vai ter que usar essa estratégia, porque se for para cima do Flamengo, aí corre o risco de acontecer o que foi no primeiro turno. Tomar taca, porque o time do Flamengo é muito bom. Você não tomou taca do Flamengo agora? 3x2. 3x2. 3x1 era 3x2. E o Corinthians, hein? A nossa enquete. Cadê? Bota lá. Para vocês, hein? E para vocês em casa, já vou aí. Qual é o time favorito para ganhar a Libertadores? Essa é mole de responder, cara. Claro. Essa é fácil de responder. Olha lá. Palmeiras está com 44,4%. O Flamengo está com 33,4%. Esse jogo dos 4x0 deve influenciar aí. Mas tem uma terceira. Não há favorito. 22,2%. Eu acho que o Palmeiras tem uma repetindo, leve Palmeiras vantagem sobre o Flamengo aí. 44,4%. Flamengo O Palmeiras tá sendo 33,4%. mais E não decisivo, há favorito, Tá perdendo 22,2%. ponto Fernandinho, toda hora fala você. pouco, não. Olha, para mim o jogo é jogado, não tem favorito, não é ficar em cima do muro, é pela capacidade dos dois times, acho muito difícil cravar alguma coisa. Você vai dizer que o Flamengo tá melhor que o Palmeiras tá melhor que o Flamengo? Não tem Vai como. depender do dia. O jogo acordou legal, acordou inspirado, Vai depender resolve. do Se bem que ele tá acerto falando do- realmente, do- na na final, armação do velho, técnico, do do grande dar um craque, gás, fazer uma mano. jogada, não fazer uma jogada. Com toda a sua experiência, professor. Professor, qual é a sua? É do Fernandinho. Eu não tenho dúvida, cara. Não há favorito, assim. Vai não aparecer tenho favorito pro torcedor do Palmeiras e pro torcedor do Flamengo. Eles vão torcer para o time deles, né? Agora, para nós, não há favorito. A gente sabe que um ou outro pode ganhar. O torcedor não quer saber, quer que o seu time ganhe. Claro, evidente. Depois eu vou contar o segredo. Mauro Naves, para você. 99,9 para não há favorito. Eu não sei porque tá só no 22, né? Ali são os torcedores, como disse o Lucha. Claro, é coração. Em cima estão os torcedores. Não, Estão porque os torcedores, mas pode ir mudando. Não, pode ser que o casal tenha outra ideia e tal, mas assim, eu não vejo. Você vai justificar que é o Palmeiras porque o Palmeiras porque é o Abel, estrategista. O Flamengo é melhor elenco do que o do Palmeiras. Não vejo, não tem como. É no dia, na hora. Eu não vejo nem Casa argumentos. Grande. Eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Palmeiras. Pronto, apareceu. Eu acho.
Rapaz, você anda encantado com o Palmeiras, né? Não é só encantado. A questão é o seguinte: o time do Palmeiras é mais jovem, se machuca menos, tem menos gente no departamento médico. Não é um problema do Flamengo. Os grandes times. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco com 11 caras no departamento médico. Os clubes se machucam. O clube que menos tem jogador contundido, fora o Paulinho, é o Palmeiras. O Abel toda hora conta com o elenco todo. Tanto que ontem ele jogou com um time misto, foi lá e ganhou. Um time alternativo ontem. Ganhou do Juventude lá. Ele jogou, acho que contra o Inter também, ganhou dos caras. Então eu acho que o Palmeiras é um time fisicamente melhor que o time do Flamengo. Fisicamente. O Abel tem mais... conta com todos os jogadores sem... Como está ele, doutor? Como está aquele? Recupera aquele. O Flamengo, por exemplo, tem o Pedro, que para mim o melhor centroavante do Brasil, está lá com o braço quebrado. Não sabe se joga ou se não joga. Só tem o Pedro de atacante, Jorginho mano, sentiu um desconforto na coxa. E assim, o Cascal também sentiu um desconforto. Então, o Palmeiras, nesse momento... Está mais inteiro. Nós estamos falando hoje. Nesse momento não tem problema nenhum. Então, eu acho... E a vitória tem influência. A virada que o Palmeiras deu tem influência na minha escolha. Aí eu já... mas na minha eu já não concordo com você. Na minha escolha. Porque está muito longe. É só dia 29. Não, na minha escolha. Tem jogos, se você perde um jogo e fica para trás no Campeonato Brasileiro, mas tem influência. Mas é hoje que eu tenho que falar, né? Se o jogo fosse amanhã. Não. Mas a enquete é agora. A enquete é agora, então, não estou dizendo se o jogo fosse amanhã. Eu estou falando de agora. Eu acho que tem... Bom, eu acho o Palmeiras favorito. Qualquer torcida à parte, não há favorito. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a produção do programa ia colocar Palmeiras ou Flamengo. E eu falei, bota embaixo, não há favorito. Aqui deu 4-1 no não há favorito. E vocês, então, bota o QR Code para mim aqui. Tá aqui, ó, o QR Code, aqui, opa, tá aí, ó. Aqui, pronto, aqui. O QR Code para vocês, o programa inteiro, para vocês irem. Vamos ver como é que vai o andamento. À medida que for mexendo, vocês vão me falando. Agora é o seguinte, então, a produção está me dizendo que como eu coloquei o não há favorito, dei uma muleta para todo mundo, mas eu... Não deu para todo mundo não, você viu lá? Deu 22, é o menor, deu pra gente aqui, mas lá não. Eu acho que não há favorito. O Casa mesmo está dizendo agora pela forma como os dois times se classificaram, ou talvez por o Palmeiras estar com o time mais inteiro. Física. Mas que dia é hoje? Faltam 26 dias. Hoje é dia 3. Faltam 26 dias pro jogo, é um mês. E quantos jogos esses times terão? Quantos jogos esses times terão de Campeonato Brasileiro? Quinta-feira já estão jogando. Quarta-feira, brasileiro tudo praticamente. O Flamengo está jogando com o São Paulo na Vila Belmiro e na quinta-feira o Palmeiras está jogando com o Santos. O Galvão, no Allianz Parque. No Allianz Parque, que não quer cair. Pode? Pode, mas vamos passar para a seleção. Vai lá. Sim, eu respeito o Casa no favoritismo, ele tem a ideia que o Palmeiras é o favorito e eu respeito isso aí. Vocês vão discutir de novo hoje? Não vamos discutir. Não, cada vez que vocês discutem é bom, rapaz, porque não vai, explode. São opiniões diferentes, no digital, então, com as postagens que saem no Mas depois a gente sai aqui rindo pra caramba, né? É o maior barato, no final do programa a gente sai rindo, né, Casal? Pô, é opinião. Assim, morre aqui, opinião, né, assim, o que eu acho é o seguinte aqui, ele falou uma coisa importante, o Palmeiras é mais jovem, né, tem jogo mais jovem. Mas numa decisão onde vai decidir um título muito importante, a experiência é fundamental. De você ter vivido diversas vezes. Por isso que eu falei do Bruno Henrique, que é um jogador acostumado no Flamengo a decidir jogos importantes, tem uma história dentro do Flamengo. Nasceu com a estrela de decidir. Então a bola parece que... Ele não vinha nem jogando tão bem, mas meteu 2 gols no último jogo. Parece que a bola sobra para ele num jogo decisivo, sempre num lugar que ele vai botar a bola para dentro. Tem 15 Então, assim, títulos. eu vejo assim, o Casal falou... Ele, Arrascaeta e o Felipe Luiz, porque junta o Felipe Luiz juntando jogador e técnico, né? São 15 títulos, desde 19 que eles vêm ganhando um título atrás do outro. É assim, hoje, né, você falando, mas projetando... E o Abel tem 10 em 5 anos. Projetando para frente, eu acho assim... É um espetáculo. O Palmeiras tem além de ter um técnico maravilhoso, né, que é o Abel, um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso, tem uma presidente muito forte, e tem no departamento de fisiologia, da parte física, que é o Daniel, que era do Vasco da Gama, e ele hoje é o responsável pelo departamento físico do Palmeiras. Esse rapaz é um excelente profissional e dá ao técnico, eu trabalhei com ele, dá ao técnico a possibilidade das mudanças.
Ele não diz quem tem que mudar, ele dá como está a equipe e o técnico Esse faz aqui tá as mais menor preferências condição do que esse aqui. deles. Aí a decisão do Abel é fundamental. Qual o jogo que ele escolheu para poder fazer a diferença? Contra o Juventude, que está onde? Na zona de rebaixamento. Então ele pode fazer isso aí. É a informação que ele recebe para poder descansar o jogador. E não o departamento de fisiologia decidir quem é que tem que Tá certo. ficar fora. Eu só quis botar a Libertadores, porque afinal as decisões foram fantásticas. A forma como o Flamengo segurou o 0x0, a forma como o Palmeiras meteu o 4x0. São os dois melhores times da América do Sul, mais do que justo, porque nós ainda temos 3 programas fora de hoje para falar desse jogo antes de jogar. Dias 10, 17 e 24. Ainda temos 3 só uma programas. Coisinha rápida, falar. bem rápido mesmo. Tem um departamento psicológico muito bom no Palmeiras. O Palmeiras tem um departamento psicológico de primeira lá, junto com o departamento de fisiologia, o departamento físico, o departamento técnico, que é comandado pelo Abel. Tudo ali é um trabalho incrível. Isso aí, Casão, está evidente, sabe como? Está evidente na performance da equipe dentro do campo. Sim. O Palmeiras entra muito mais dentro da competição do que o Flamengo. O Flamengo tem uns melhores jogadores, tem um time de jogadores diferentes, mas o Palmeiras vive a competição intensamente. Isso faz uma baita diferença de quem vai competir. Formas de jogar diferentes, né? E tudo isso que o Casão falou... E além disso, quando você... Casão sabe o que eu estou falando, né? Quando você tem muita técnica, muita qualidade, essa outra parte fica um pouco esquecida, que você acha que a parte técnica vai se sobrepor sempre. E quando você não tem, você sobrepõe com a força, com a física e com a vontade de Por isso que eu acho que o ganhar. Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho também como o Abel, porque ele São conseguiu dois ótimos jovens treinadores, são dois jovens. Ele conseguiu mudar exatamente para quem acha que idade tem nada a ver, passaporte tem nada a ver. Quem é bom, é bom. Aquela comparação, Tetra, que a gente adora. Quem trabalhou melhor? Os dois trabalharam bem, né? Claro, os dois estão brigando pelo título brasileiro e os dois estão na final da Libertadores. Mas quem para você se destacou mais entre Abel Ferreira e Felipe Luiz em 2025? Só 2025. Assim, é difícil, né? É difícil a gente falar quem trabalhou melhor, porque nós estamos falando dos 2 melhores times do país e da América do Sul. É difícil falar que quem trabalhou melhor. Assim, a classificação do Palmeiras foi histórica, então fica muito na mente. A mudança tática que o Abel fez, né? Mas a gente vai lembrar do ponto positivo. Mas no primeiro jogo, o Abel foi grande responsável por tomar 3-0. Teve a altitude, o desempenho ruim dos atletas, que a altitude atrapalhou a parte física, mas a escalação e o modelo tático que o Abel escolheu não deu certo. Então, se não classifica, ficaria na conta dele, muito na conta dele. Então, depois de vencer, de virar 4-0, é muito mais fácil falar assim, pô, que trabalho, que remontada, que histórico, que mágico. Verdade. Mas, cara, eu acho que o trabalho do Felipe Luiz Mas o erro que ele cometeu lá, que fez 3-0, assim, tudo vai pra conta também. Vocês sabem ele pode que eu errar sou com fã o do Flamengo. Abel. Vocês sabem que eu sou fã do Abel e eu falo dele falei dele até na seleção brasileira. Mas, para mim, quando o Ancelotti sair, se a gente olhar para o mercado brasileiro, qual o treinador que poderia ser o treinador brasileiro na seleção? Felipe Luiz. Eu espero que o Ancelotti fique um tempo maior para que o Felipe Luiz continue se lapidando, se moldando, vivendo problemas de gestão, de grupo, dificuldades de escalação daqui, de montagem dali, que ele vai crescendo, vai evoluindo. Porque daqui a pouco, para mim, o Felipe Luiz, de treinador brasileiro, é o cara para assumir a seleção brasileira. E ele está num clube que houve uma mudança. É muito fácil falar, o Flamengo tem grana e contratou os melhores jogadores, contratou jogadores de altíssimo nível. O Palmeiras também contratou, o Cruzeiro também contratou. Outras equipes também fizeram contratações com um valor menor, sim, mas fizeram. Só que o Felipe Luiz, a cobrança dele é muito lá em cima. É maior a cobrança em cima do Felipe Luiz do que é no Abel. A ponto de eu falar, se o Flamengo for campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Abel não vai cair, não vai ser demitido pela Leila. Eu não tenho essa certeza com o Felipe Luiz, pela cobrança
por ele ser jovem, por ele estar começando a carreira. E se a diretoria vai bancar, como a Leila vai bancar o Abel, a Leila, o Boazzi, o Anderson Barros, se perder, não vai demitir o Abel. No Flamengo eu tenho essa dúvida. Infelizmente eu tenho essa dúvida. Porque para mim o Felipe Luiz, independente de conquistar o Brasileiro e a Libertadores, se ele não ganhar, eu não mudaria. Porque ele tem um futuro brilhante e está mostrando isso. Com um time que ele está montando. Que Não ele tinha que foi não é pra montando. tirar mesmo não, Chegou tem que grandes manter ele. jogadores, mas tem treinador que se enrola. Quando você tem muitos bons jogadores para montar uma equipe, para estruturar uma equipe taticamente. E ele faz isso, e ele tem que fazer escolhas, porque tem desgaste físico, tem briga por posição, tem contusão, né? Tem dificuldades, né, de jogo para jogo. Eu acho o Felipe Luiz muito bom, está se moldando e se lapidando, e acho que a cobrança dele foi maior, por isso eu exalto o trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Pascoalzinho, sim. Se a gente tiver um vencedor da Libertadores e outro diferente do Brasileiro, não vou descartar completamente o Cruzeiro, mas a gente sabe que as Fica um chances pra do cada um, Cruzeiro né? são mais remotas. Se os dois, Palmeiras e Flamengo, dividirem os dois principais títulos do continente para um time brasileiro, logicamente, quem ficar com o brasileiro vai ficar com sabor, com gosto na boca de prêmio de consolação? Não vai ficar com gosto de cabo de guarda-chuva. Não, os dois Não títulos vai são bons, ficar. cara. Porque, primeiro, precisa saber como é que vai ser, porque a Libertadores antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Né? No meio do Campeonato Brasileiro tem a Libertadores. Tanto que a gente já falou aqui que tem, quando chegar uma semana antes, tem que tirar os jogadores. Na do Flamengo, na verdade, a prioridade do Flamengo era o Brasileirão, na verdade. Eu não sei Tem o se Libertadores, mas se essa rodada a prioridade do é o dia 23, Brasileiro. por exemplo, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ela vai acontecer. Porque o Atlético Mineiro joga a final da Sul-Americana no dia 22. Como é que vai jogar no dia 23 se faz a final da Sul-Americana? Mas já estão falando de antecipar, Pascoal. Para terça-feira dessa semana. Não, e mesmo que antecipe... Dia 18. O Zinho é um perigo que tomando esse negócio aí. Mesmo que antecipe... Não, eu tô te ajudando, porque você tá achando que esse jogo vai para depois. Vai ser antes, vai ser A antes. informação que eu tenho é que esse jogo vai ser no dia 18. Então, se for dia 18... Joga e viaja. Então, eu também acho que não vai jogar o time inteiro. Porque são 4 dias para a final, dia 22. O Atlético não vai botar o time inteiro. Bom, esse é o momento. Quem for campeão da Libertadores, quem perder a Libertadores, depende de como perder. Se perder disputando, e eu acho que se o Palmeiras jogar no nível top, que a gente viu o Palmeiras, e o Flamengo jogar no seu melhor nível, nós vamos ter um jogo fantástico, histórico, da Libertadores da América. Vai atingir, talvez, um nível de uma partida modelo Campeonato Europeu, que são os dois maiores da América do Sul, em campo. Vai ser um estrondo de final de Libertadores da América. É a maior final da Libertadores. Hã? É a maior final de Libertadores. A maior final da Libertadores. Pode ser. Né? Dizem que a maior final foi o jogo do River com o Boca lá na Espanha, mas eu acho que... Quem ganhar é o maior campeão. É o maior campeão de time brasileiro. 4 títulos. Isso aí já Como mostra. final brasileira é a maior. Depende de como sair isso aí. Mas, Perdeu ali jogando, disputando. Legal. Agora, se tomar uma cacetada, aí tem obrigação mas de eu acho que, mas aí eu tô com o pensamento do vovozinho. Mesmo disputando, por exemplo, nós estamos falando sobre hipóteses aqui. Né? Se o Flamengo perde os 2 títulos para o Palmeiras, para o Felipe é muito mais forte. Muito mais. Muito mais certeza, forte. perdeu 2 o que o títulos, vovozinho cara. falou, o trabalho difícil, a cobrança, a expectativa. É um trabalho muito mais forte. Agora, se você pegar o Abel, se acontecer isso com o Abel... Infelizmente. Vão sentir, vão falar, mas o Abel tem um crédito de 5 anos que dá uma, entre aspas, né, uma pseudo, tranquilidade para ele ter continuidade. Para o Felipe, eu acho que assim... E tem mais um detalhe, seria a segunda eu acho perda para o Flamengo, segunda perda de final de Eu tô- Libertadores para o Palmeiras. Seriam 2 finais perdidas de Libertadores para o Palmeiras. Eu estou falando porque, assim, eu estou imaginando as pessoas, os torcedores, a forma como as pessoas pensam aqui no futebol brasileiro em Vai ter relação a 2 final mesmo. resultados Pô, aí é foda mesmo, hein, caralho. especialmente por essa rivalidade acirrada nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, agora no extracampo também, com os presidentes, sempre que podem, né, estão se provocando aí, dando uma alfinetada em cada um, por uma série de fatores que todos nós sabemos. Mas eu só lamento por isso, né? Porque é uma pressão para ambos os lados. Mas o lado mais fraco nesse sentido
é o Felipe, que ao mesmo tempo é um lado que fez um trabalho, no meu modo de ver, também com muito mais difícil. Porque você assumir ser treinador do Flamengo não é fácil. Ele tinha 2 anos, né? Ele parou de jogar, foi treinador sub-17, sub-20 e assumiu por pedido e pressão muito da torcida, né? O Filipinho, ele assume, ganha a Copa do Brasil, consegue criar essa identidade. Estreia com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, eu acho que a pressão em cima dele é muito maior. Muito maior. E o resultado eu acho que pode afetar isso. Acabou de citar essa semana, esses dias, realmente, para o Palmeiras, vão ser duros sem os seus titulares contra Santos e provavelmente Atlético Mineiro. São 2 jogos, né? 15 data FIFA. Por outro lado, o Palmeiras mostra muito mais nesse momento, tá? Isso no dia 29 pode ter Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui.